Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula para vocês sobre licitações, especificamente sobre a Lei 14.133, né? Hoje nós iremos estudar os artigos 11 até o artigo 17, que trata do processo licitatório. Essa aula é uma aula importante, é uma aula introdutória, porque essa aula é a primeira aula do título 2, que é das licitações. Tá? Então, pela ordem, nós já estudamos o título primeiro. O título primeiro é muito importante, né? A gente falou do âmbito da aplicação, falamos de definições. Cara, as definições despencam em provas de concurso público. Nós vimos também agentes públicos, né? E agora o título 2. O título 2 trata o quê? Da licitação. O título 3 vai tratar do quê? O título 3 vai falar dos contratos administrativos, né? Então, hoje é a primeira aula do título 2 que trata das licitações, né? Aí a gente vem, né? Professor, título 1 do processo licitatório, a gente vai falar coisas gerais aqui de licitação nessa aula de agora, né? E depois, o capítulo 2, fala da fase preparatória, tá? Aí você tem aqui, ó, fase preparatória. Professor, qual que é a sequência da licitação? A gente vai falar, inclusive, hoje, mas aqui, pela organização da lei, nós já sabemos, ó, fase preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas, julgamento, habilitação. Tá? Então, essas aqui são o quê? As sequências da licitação. Então, o legislador, o que o legislador fez? O legislador organizou, tá de parabéns o legislador que organizou muito bem, né, cada etapa do processo administrativo, do procedimento de licitação. Fica muito mais fácil até para o professor ensinar, né? Estou voltando aqui para vocês, né? Então, a gente vai estudar o capítulo 1, que é do processo licitatório. O capítulo 2 fala da fase preparatória, e aí nós teremos o que? Ó, cada item desse vai ser uma aula específica, né? É da instrução do processo licitatório, das modalidades de licitação, que nós vimos isso já, dos critérios de julgamento, das disposições setoriais, ou seja, quais as disposições da fase preparatória no tocante compras, no tocante obras e serviços de engenharia, dos serviços em gerais, locação de imóveis, das licitações internacionais. E depois da fase preparatória, a gente vai o quê? Divulgar o edital. E a divulgação do edital, que é a convocação aí dos licitantes, né? A apresentação das propostas e lances, julgamento, habilitação, encerramento da licitação, contratação direta. Claro, importante, sempre cai, né? Teremos uma aula só do processo de contratação direta, que é a seção 1, a seção 2 da inexigibilidade, a seção 3 da dispensa, das alienações quando a administração pública vende, e finalmente o último capítulo, o capítulo 10, que são dos instrumentos auxiliares, né? A gente vai falar cada um desses instrumentos auxiliares, né? Do credenciamento, da pré-qualificação, do procedimento de manifestação de interesse, do sistema de registro de preços e do registro cadastral. Então, esses são todos os capítulos, 10 capítulos que nós iremos estudar. Então, o título 2, ele inicia no artigo 11 e vai até o artigo 89. Então, do 11 até o 89, nós iremos tratar absolutamente tudo sobre licitações. Ah, professor, é cansativo. Cara, para com isso. Você quer aprender isso de forma definitiva? Você quer aprender isso de forma que pode vir qualquer questão de concurso? Este é o caminho. Nós estudando a lei seca, claro, fazendo o enriquecimento da lei seca, passando essa compreensão jurídica sobre o assunto, e aí você vai mandar muito bem, né? Então vamos lá. Artigo 11, né? Primeiro, ó, você tem que entender o seguinte. Nós estamos no título 2, tá? O título 2, que é da licitação. Então, a gente vai falar todas as fases da licitação. Beleza. O título 3 é depois, que é o contrato administrativo. Ok, tá? E aí, professor? Capítulo 1º do processo, ou seja, coisas gerais. Artigo 11. O que o artigo 11 fala? Ele fala o seguinte: o processo licitatório tem por objetivos. E aí nós temos aqui diferenças gigantescas da Lei 8.666, né? Primeiro objetivo, então nós vamos ter 4 objetivos aqui, né? Primeiro, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, tá?
E aí, professor, cara, eu tenho que fazer esse comentário, eu tenho que comparar esse dispositivo do objetivo com a 8.666. Qual que era o objetivo? Selecionar a anterior, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Isso caiu muito, cara, né? Então era selecionar a proposta mais vantajosa. Agora mudou o critério de eficiência. O que é agora? Agora é o seguinte: assegurar a seleção da proposta apta a gerar resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública. Ó. Então ele falou, era a proposta mais vantajosa. Agora o resultado, tá? Eficácia, atingir os objetivos, né, da administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Tá? Então hoje, né, qual que é a proposta, o resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública. Né? Segundo objetivo, né? Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. É tranquilo, né? Isonomia, né? Então o que acontece? Ele vai selecionar a proposta aí mais vantajosa para a administração pública. Então, qual o critério que ele vai ter que utilizar? Igualdade, isonomia. Todos os licitantes são iguais. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Então, a licitação é um ambiente de competição na qual ele vai ter que tratar o quê? Tem que ser um ambiente de competição justo, né? Isonômico para os participantes, né? Vamos lá. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos, né? Ah, professor, o que é um preço manifestamente inexequíveis, né? Então vamos supor, né, que tem lá um preço fixado no edital, né, 100, né? E aí o cara vai lá e manda uma proposta, né? Manda uma proposta com 10% do valor orçado. E aí, professor, aí, cara, o que acontece? Está muito abaixo do preço de mercado, muito abaixo, né, do preço lá praticado. A gente já falou um pouco sobre isso na aula lá das definições. Tá? Então o que é isso? Isso aqui vai ser o quê? Um preço inexequível, né? Então a administração pública tem como objetivo evitar os preços inexequíveis, ou seja, aqueles muito abaixo, porque você vai precarizar a prestação de serviço e pode ter certeza que provavelmente este fornecedor não vai conseguir atender, tá? Não vai conseguir atender o contrato, ali, o objeto da contratação, então ele vai criar um problema para si mesmo, né? Outra coisa, né, o terceiro objetivo, ele fala não só de preços com preços manifestamente inexequíveis, ele fala o quê? Evitar contratações com sobrepreço e superfaturamento, né? Professor, o que é sobrepreço? Sobrepreço é diferente de superfaturamento, né? No superfaturamento, eu até escrevi aqui, ó, tá lá no artigo 6º, né, inciso 68, né? O que é o superfaturamento? Ó, dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por medição de quantidades superiores a efetivamente executadas ou fornecidas, né? Então isso aqui é o superfaturamento. Então o superfaturamento tem a ideia de um dano potencial que ocorreu à administração pública. A letra A, por exemplo, falou do quê? Ele falou de medições aí, né? O cara aí tinha feito aí, por exemplo, tinha aferido uma medição de 30% de execução, só que na verdade não foi 30%, foi 10%, então já houve o quê? Um prejuízo. Professor, e o sobrepreço? O sobrepreço também a gente já falou na aula de definições. Sobrepreço, só para recordar para vocês, porque o estudo tem que ser integrado. Eu gosto de sempre o quê? Ó? Eu estou estudando aquele capítulo, se há necessidade de a gente voltar um pouquinho e fazer uma ajuda de memória, eu faço. Se for necessário antecipar um assunto, eu antecipo também. Sobrepreço. Preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas um item, se a licitação ou a contratação for de preços unitários de serviço, seja do valor global do serviço, né? Do valor global do objeto, se a licitação for contratação por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, né? Então isso aqui, então o que é quando o preço é manifestamente superior aos referenciais de mercado. Isso aí é o sobrepreço, tá? É o sobrepreço, tá? É diferente do superfaturamento, tá?
Beleza? Então é para evitar essas três coisas. Cara, isso aqui vai cair demais no concurso. Então tem como objetivo evitar contratações de sobrepreço, ou com preços manifestamente inexequíveis, ou manufaturamento, né, superfaturamento na execução dos contratos, né? Olha aí. Evitar contratações, tá? Não reexecutou o contrato ainda, ó. Evitar contratações de sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis. E superfaturamento na execução dos contratos, né? Item 4, né? Tem como objetivo o processo licitatório incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, né? Então tá aí o Brasil, né? O Brasil aí está entrando numa nova era, né, de inovação. Então a licitação, ela sempre que possível, ela tem como objetivo incentivar a inovação e, claro, o desenvolvimento nacional sustentável, né? Ou seja, né, o governo, como um grande comprador, o maior comprador do país, né, que é a administração pública sem dúvida nenhuma, ela tem que o quê? Que fomentar o desenvolvimento através dessas compras, dessas contratações de serviços, o quê? No desenvolvimento sustentável, ou seja, sem agressão do meio ambiente, sem agressão das regras e assim por diante, tá bom? Tô com um boleto aqui na frente, aqui, tô olhando pro cara aqui, né? Esse boleto aqui era um financiamento de 36 vezes, só falta agora 10, né? Né? Beleza. Então, parágrafo 11, ele falou o quê dos objetivos? São quantos objetivos? 4. Tem que saber, tem que saber. Tá? Tem que fazer a leitura. Depois de acabar essa aula, você tem que pegar a lei seca e fazer aquela leitura detalhada. Parágrafo único, né? Professor, qual foi o trabalho do parágrafo único? O trabalho do parágrafo único foi o seguinte: atribuir responsabilidade de comando. Ou seja, quem que vai ser, gente, responsável, né, pela governança da licitação? Ele falou bem claro, olha lá, a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações, olha aí, né? Então atribuiu claramente o que? Uma responsabilidade objetiva à alta direção. Professor, quem que é a alta direção? O presidente do órgão, tá? É o secretário da pasta, é o ministro da pasta. Então, ele faz parte da alta administração, né? Tá? Não somente ele, mas aqueles assessores direto ali, diretores, superintendentes que fazem parte. Então, atribuiu. Então, quem que é responsável pela governança das contratações? A alta administração, né? Ok. E além disso, né? O que ele passou? Ele passou o seguinte: um monte de afazeres para a alta administração. Então, a alta administração, além de ser responsável pela governança das contratações, deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios dos respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo. Promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Ou seja, realmente aí ser responsável pela governança das contratações, né? Então esse aqui é o trabalho da alta administração. Bacana, né? Beleza, e agora, né? Professor, nós estamos estudando o quê? Cara, o primeiro capítulo do título das licitações, então são coisas gerais. Tá? O 11 falou o quê? Falou dos objetivos, que são 4, tem que saber, tá certo? Principalmente para concursos aí de nível médio, né? E o parágrafo único falou o quê? De quem que é responsável pela governança das licitações, que é a alta administração. Beleza, bingo, né? E agora ele falou o seguinte, cara, olha só, né? No processo licitatório, observar-se-á o seguinte, né? Então ele fala assim, como um todo. Então hoje, né, essa aula de hoje são regras gerais, né, sobre todo o processo de licitações, né? Primeira observação, né? Olha só, né? O que ele fala aqui? Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis, né? Então, regra geral, os documentos serão produzidos por escrito, papel, beleza, né? Não pode ser escrito, manuscrito, pode ser digital, né? A gente vai falar sobre digital já para vocês, né? Com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis, ou seja, todo documento vai ter que ter o quê? A assinatura de um responsável. Quem que assina o documento? Aquela pessoa que produziu,
que realizou esse documento, né? E nessa assinatura deve constar, claro, né, sempre data e local de sua realização. Isso aí é tranquilo, né? Vamos lá. Aí ele fala o seguinte, o processo licitatório, né? Aí ele fala o item 2. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional. Olha aí, né? Ressalvado o disposto no artigo 52, que é das licitações internacionais dessa lei. Então ele fala o seguinte, olha só, regra geral. Ó, esse artigo 12 são tudo de regras gerais que a licitação deverá proceder. Então, primeiro, por escrito, todos os documentos serão por escritos, né? Produzidos por escrito, local e data e assinatura do responsável que produziu. Cara, licitação é compra, tem que ter expresso uma moeda. Professor, pode ocorrer uma licitação em criptomoeda? Não pode. Não pode. Por quê? Porque deve ter a moeda corrente nacional. Professor, qual que é a nossa expressão e a moeda corrente nacional? É o real. Então, no Brasil, é real. Professor, tem exceção? Sim, apenas uma exceção, na qual nós poderemos utilizar uma outra moeda, né? Que é do caso do artigo 52, no caso de uma licitação internacional, né? Aí, provavelmente, ele deverá ser a moeda corrente, né? Deverá ser o quê? O dólar, né? Então, seguinte, geral, via de regra, o processo licitatório deverá ter o quê? A moeda, o real, né? 3, presta atenção aqui. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta, não importará o seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo, né? Esse item 3 é novo, tá? Esse item 3 é novo, não tinha na 8.666, né? Do que ele está falando, cara, né? Ele está o quê? Ele está se aperfeiçoando, né? Ele está o quê? Ele está modernizando, ele está desburocratizando o processo. Como era antes, cara? Antes era o seguinte, a licitação era um processo estritamente burocrático, né? Às vezes o cara esqueceu lá de fazer uma menção na página 3. Só que lá na página 34, ele fez essa menção daquele objeto, que dava perfeitamente para você ter uma compreensão. No modelo anterior, esse cara já poderia ser objeto de desqualificação. Agora não. Agora ele falou o seguinte, olha, vamos parar um pouco com essas formalidades bestas, né, que não levam nada a lugar nenhum. Cara, se você consegue ter a compreensão do conteúdo, você pega esse documento aqui tem uma pequena falha, mas essa pequena falha não compromete a compreensão do conteúdo da proposta, por exemplo, ela deve permanecer. Então ela vai afastar a possibilidade de invalidar esse documento. Isso é um ganho muito grande, isso é um ganho da desburocratização, para você não ficar preso aos pequenos detalhes e regras. Ele quer o quê? Ele quer o resultado melhor para a administração. Então, muito importante esse item 3, né? Vamos lá, item 4, né? A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante o agente da administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob a sua responsabilidade pessoal. Então, olha, prova de autenticidade de cópias, né? Então, o que acontece? Antigamente, né, já era uma prática comum da administração pública, né? Era o quê? Vai lá, cópia, então você tem um documento, você tem um certificado, tá? Emitido por uma universidade. Esse certificado é um documento de habilitação para você participar da licitação. Cara, então antes, né, você tinha, né, via de regra, ele fala o seguinte, cara, você tinha que instalar o quê? O cartório, a assinatura. Agora ele desburocratizou. Tá? Então, uma das intenções também da nova lei de licitações é o quê? Tornar o processo mais ágil, menos burocrático em detalhes. O item 3 aqui, ele deixou bem claro isso, né? Então, a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração. Tá aí. Então, o que acontece? Você leva lá a cópia desse certificado seu, que esse certificado é um documento público, né? E aí, o que o cara faz? Ele tira uma cópia e ele atesta. Ele tem um carimbo lá como fosse um cartóriozinho. Atesto que confere com o original. Pronto, tá valendo. Tá? Tá valendo. Então é o seguinte, isso aqui já acontecia isso na prática, né? Perante o agente da administração. Ó, o agente da administração.
Então lá o cara da licitação ele pode fazer isso. Mediante a apresentação do original. Olha, ele apresenta o original. Ou de declaração de autenticidade por advogado. Isso é novo, isso aqui vai começar a cair. Para quem faz concurso aí da área jurídica, cara, com certeza, né? Ou declaração de autenticidade do advogado. Então, o advogado ele faz uma declaração, que é uma cópia, mas aquela cópia, existe autenticidade naquele conteúdo do documento. Sob responsabilidade, sob sua responsabilidade pessoal, ou seja, essa declaração fica de responsabilidade do advogado, ok? Então, esse item 4 vai cair bastante, né? Vamos lá, item 5, né? Então, vamos falar ainda sobre autenticidade, né? O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal, né? Então ele falou o seguinte, olha, então aquele negócio de reconhecimento de firma, o que é o reconhecimento de firma? É aquele procedimento chato de você ter ao cartório, tá? Então ele somente vai acontecer quando, em duas hipóteses, tá? No processo de licitação que você poderá ser obrigado a ir lá reconhecer. Primeiro, quando, né? Será quando houver dúvida de autenticidade. Tá? Ah, poxa, o documento muito antigo, essa cópia aqui, né? Não sei o que, cara. Entendeu? Então, o que você pede é quando ocorrer dúvidas por parte do agente da administração, o que ele vai fazer? Ele vai solicitar para o cara ir lá no cartório. Ou, salvo imposição legal, né? Vamos supor que é uma licitação bem específica, que tem uma legislação específica, e nessa legislação específica não é permitido o próprio agente de punho lá, confere com o original, né? Aí, nesse caso, tem que ser em cartório. Então, cartório somente em duas hipóteses, né? Primeiro, quando houver dúvida sobre a sua autenticidade, o salvo imposição ilegal, né? Ok, tá? Regra geral da licitação, dos procedimentos. Os atos serão preferencialmente digitais. Olha aí, olha a modernidade, né? Então, com certeza, esse legislador aqui, ele quis muito, cara, desburocratizar, né? Então, os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, né? Então, isso aqui já é um conceito de quê? Esse aqui já é um conceito lá da arquivologia, né? Ó, eles sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, né? Então, na licitação, preferencialmente digitais, até para evitar aí o acúmulo de papéis, né, de um lado para o outro, e claro, de meio eletrônico fica muito mais fácil a acessibilidade e o controle, né? Vamos lá. Aí o seguinte, 7, né? Vamos para o 7 aqui. A partir do documento de formalização de demandas, ok, né? Então, o que acontece? O órgão, ele vai fazer o quê? O seu plano de contratação anual, tá? Então o órgão faz isso. Então o que ele faz? Ele manda lá um documento para todos os setores, para quê? Para o setor, ou a partir do documento de formalização de demandas. Os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar o plano de contratação anual. Então o que ele está falando aqui, né? Então ele vai solicitar a demanda para os órgãos daquela entidade, vai voltar aquele lá, e o que ele vai elaborar? Ele vai elaborar um documento que é o chamado Plano Anual de Contratação. Aí, ó, plano de contratação anual. Aí aqui vai o que? Vai ao encontro de quê? De um dos princípios inovadores da lei. Qual que é esse princípio inovador da lei? É o princípio do planejamento, aí, né? Com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sobre a sua competência, garantir um alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias, né? Então ele está falando o seguinte, né? Que as leis orçamentárias deverão ser elaboradas com base no plano de contratações anuais, né? Anual. Então tá aí para vocês aí esse dispositivo novo, né? E agora a gente vai falando dos parágrafos, né? Vamos lá. O plano de contratação anual, que trata o inciso 7, que é esse último inciso que a gente acabou de falar, que tem o levantamento das demandas, né? E aí ele vai fazer um alinhamento, vai alinhar com o planejamento estratégico, com as leis orçamentárias, ok, né? Deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos, né? Então ele está dizendo o seguinte, né? Poxa, esse plano ele não pode ficar engavetado.
ele tem que ser público, tem que ficar no sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos, né? Ou seja, está vinculando, né, que as licitações sejam com base nesse plano. Olha aí, sempre há preocupação, né? Sempre há preocupação com o quê? Com a ideia de planejamento. Cara, essa lei aqui, cara, é claro que toda a administração pública ela vai ter que se preparar, ela vai ter que estudar, ela vai ter que, cara, ela vai ter que fazer muita coisa aí para quê? Para fazer acontecer. Mas quando estiver rodando, cara, vai melhorar muito a vida da administração pública e, claro, também do contribuinte, né? Parágrafo 2º. É permitido a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico mediante certificação digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves, né, públicas brasileira. Então, isso aqui é a certificação digital. Então, é permitido o quê? A identificação, quando o cara vai participar, ele coloca lá o seu cartãozinho, né, sua certificadora digital, que tem várias aí, né, e a assinatura digital para dar agilidade, né. 13, vamos lá. Os atos praticados em processo licitatório são públicos, ressalvados as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança e à sociedade do Estado, na forma da lei, né? Beleza, né? E aí, professor, que lei que é essa aqui, né? Então, a lei que está se referindo aqui, primeira coisa, né? Isso aqui é a Lei de Acesso à Informação, é a Lei 12.527 de 2011, tá? Vamos lá. Então, o artigo 13, ele fala da publicidade, né? Então, fala assim, primeiro, presta atenção, tá? Os atos praticados no processo licitatório são públicos. Aí. Isso aqui é o RG, regra geral. Beleza, né? Aí é o seguinte, essa regra geral serve também para toda a administração pública de acordo com a Lei 12.527 de 2011. Ele fala o seguinte, para você quebrar essa regra do que da publicidade, tá? Da publicidade, são públicos os atos, né? Ele fala o seguinte, agora, quando ocorrer uma licitação, tá? Tá certo? Na qual seja imprescindível a segurança da sociedade, olha, ó, a segurança da sociedade, é o primeiro caso, ou a segurança do Estado, que é o segundo caso. Então, nesses dois casos aqui, elas serão em sigilo. E aí, professor, tem que saber? Tem que saber. Então, vamos lá. O que você tem que saber aqui? Primeiro, licitação, regra geral. Regra geral. Ela não é absoluta, ela tem duas exceções. Ela é o quê? Pública. Beleza. Agora, quando há uma licitação, né, que seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado, aí sim ela será sigilosa, né? Professor, me dá um exemplo aí, né? Tá, eu vou dar um exemplo da guerra aí da Ucrânia aí, né? Ucrânia com Rússia, né? Então vamos supor o seguinte, né? Eu quero fazer uma analogia, né? Porque esse assunto aqui ele chamou muita atenção, inclusive dos jovens, né, cara? Sobre essa aí, uma possibilidade aí, né? Chamou muita atenção dos jovens. Então o que eu quero falar para vocês, meus amigos? É o seguinte, cara. Eu quero falar para vocês o seguinte, o que acontece aqui, né? Vamos supor que o Exército Brasileiro ele quer comprar um tipo de munição especial. Só se ele divulgar em uma licitação que ele está comprando, né, esse tipo de munição especial, vamos supor que aí o Brasil esteja aí esteja aí em pé de guerra ou prestes aí de entrar em confronto armado com a Venezuela, por exemplo, né? Oh, coitadinho da Venezuela, né? Lá com a Venezuela, por exemplo. Então, o que acontece? Se você divulgar, né, esse tipo de licitação, se ela for pública, os caras lá vão ficar sabendo. Aí, neste caso, cabe o sigilo, né, porque é imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Tá? Dos dois, ó, e do Estado, não é ou, né? Então, nesse caso aí, né? Beleza, tá aí, né? Professor, só para completar, cara, aqui é um estudo integrado, né? Tem mais uma outra situação, tá, de sigilo, só que não cabe em licitações. Então, os atos da administração pública, em regra geral, são o quê? São públicos, beleza, né? Agora, quando os atos da administração pública, né? Isso eu estou falando da 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, ele fala o seguinte, agora,
cabe sigilo. O que é o sigilo? É restrição de acesso. Nos casos de quê? Imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Pronto, esse é o primeiro bloco, né? E agora, o que mais? E quando diz respeito à intimidade da pessoa. Aí os atos serão o quê? Reservados, né? Terão com base em restrição de sigilo. Mas isso aí não cabe na licitação, tá? Então, na licitação, a regra para quebrar aí, a regra geral do público é apenas o quê? Que são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Cara, potencial questão de prova, cara. Esse conflito aí entre Rússia lá e o resto do mundo, né? Rússia e Ucrânia, cara. Pô, cara, isso aí é fantástico, né? Para cair em prova, né? Claro, eu sou totalmente contra, né? Beleza. Então, caput é isso. Você tem que saber. E o parágrafo único? O parágrafo único ele fala de outra coisa. Ele fala de outra coisa. Ele fala o seguinte: a publicidade diferida. Professor, o que é diferido? Você tem que saber. Tá? Significa depois. Tá? Vamos colocar essa palavrinha depois, né? Ou seja, ela vai acontecer, mas em um momento futuro, diferida. Ó, momento futuro, momento diferido, depois, né? Ela vai ser, mas depois. Depois quando? 2 casos. Aí. O parágrafo único é diferente do caput? Com certeza, do comando, né? Quando que ela vai ser diferida? Depois que ela vai ser pública. Primeiro, quando ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Tá? Vamos colocar aí, né? Vamos colocar num pregão presencial, por exemplo. Os caras apresentam as propostas, né? Tá no envelope lacrado. Tá? Então, ela não pode ser divulgada antes. Por quê? Porque se for divulgada antes, cara, vai prejudicar. Inclusive a sua participação. Cara, o cara colocou um preço ali que eu posso cobrir. Pô, deixa aqui, deixa eu consertar a minha proposta. Mas ela é depois, né? Depois que abriu, aí ela vai ser pública em caráter geral, né? 2, quanto ao orçamento da administração, nos casos do artigo 24, né? O item 1 já ocorria, tá? Na prática, né? Na 866. Agora, esse item 2 aqui é um item que você tem que escrever novo. Tá? Ó, quanto ao orçamento da administração, nos casos dos termos do artigo 24, né? Então, o que acontece aqui? Vou ler o artigo 24 primeiro, né? Que nós tudo aqui é com propriedade, né, cara? Não tem essa, né? Ó, artigo 24, meu amigão. Desde que justificado. Então, já começa aqui. Tá? Então, para eles terem uma publicidade não em sigilo. Da prova vai falar que é sigilo. Não. É publicidade diferida, futura, depois. Tá? Ó, depois, né? Primeira coisa, o orçamento tem que ser justificado. Tá? Então, não é uma decisão ali, tem que ser uma decisão motivada. Vamos lá. Desde que motivado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas e, neste caso, o sigilo não prevalecerá para o órgão de controle interno. Parágrafo único. Na hipótese da licitação em que for adotado o critério de julgamento maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará no edital da licitação. Então, isso aqui é, no caso, né? Então, o que acontece aqui, né? Quanto ao orçamento, né? Aí, às vezes, o cara está lá, né? Ele olha o orçamento. Pô, a administração pública tem 3 milhões de orçamento, então ele vai colocar o máximo possível disso aí, né? Então, para evitar determinadas situações, ele coloca o seguinte. Então, nesse caso, ele vai ser caráter sigiloso, mas depois, futuramente, diferido, futuramente ele vai apresentar. Então, esse item 2 aí é novo, cara. Eu vejo aí isso sendo objeto de muitas questões de concurso aí no decorrer do tempo, né? Cara, se você pegar a lei 866, aquela de 93, né, cara, até 2021, né? Cara, eu vou falar com você, ela foi cobrada inteira, todos os dispositivos. Essa lei aqui também vai seguir essa mesma tocada, tudo vai ser cobrado no decorrer do tempo, né? Você está fazendo concurso agora, esse assunto não caiu, você tem que aprender lá na frente, com certeza pode cair. Vamos lá, artigo 14, vamos lá. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato direta ou indiretamente. Ou seja, o artigo 14, ele trouxe o quê? Ele trouxe algumas hipóteses, trouxe as hipóteses, né, na qual que você não pode participar da licitação ou da execução do contrato. Tá?
Você não pode participar, tá? E aí, você não pode participar. Então ele trouxe isso, né? É importante, sim, você tem que saber quem não pode disputar uma licitação ou participar da execução, né, do contrato, né? Quem, disputar é uma coisa, o outro é participar da execução. Vamos lá, então vamos lá, autor do anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, né? E aí, professor? Aí esse cara aqui já existia, tá? Esse cara aqui já existia, esse cara aqui, né? Então o que ele fala? O seguinte, pô, cara, você fez o projeto, você fez o projeto básico, né? E aí, você fez o projeto básico, vai participar da licitação, cara. O que acontece? Você já vai ter o quê? Você vai ter o quê? Você vai ter uma vantagem competitiva. Então você tem que fazer uma outra licitação. Beleza, ok. Isso já existia na 866. Só que aí o seguinte, lá em 2011 foi criado um cara chamado de RDC. Né? Foi criado um cara chamado de RDC. Esse pincelzito eu já vou colocar aqui em cima da minha camiseta para a turma lá, já, o RDC. E nesse RDC, tá? Nesse RDC aqui, tá? Que ele foi amparado aqui pela lei 14.133 de 2021, nós temos aqui a figura, né, da contratação integrada e da contratação semi-integrada, contratação integrada. Olá, meus amigos, eu sou o professor Lac e inicialmente eu quero pedir licenças, pois estou interrompendo seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do material, a qualidade do nosso trabalho. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 3 super cursos online específicos, bastante competitivos, para todos aqueles que irão concorrer ao concurso do Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região. Nós aqui da Lá Concursos, este ano, nós decidimos nos especializarmos em concursos focados para conselhos. E claro, o primeiro concurso que nós estruturamos foi o CRP. Somente esse ano nós conseguimos, preste atenção, oferecer curso completo para o CRP 011, que é do Ceará, o CRP agora do Mato Grosso, que é o 18, e agora o CRP de Goiás, o 09. Então, uma coisa eu garanto para vocês, se você quiser assistir o restante dessa videoaula, se você quiser fazer um curso mais completo, se você quiser conhecer a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo em regime de metas, eu convido vocês a clicarem no link que tem aqui na descrição, falar com alguns dos nossos atendentes para qualquer esclarecimento e, claro, vir matricular, vir estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por quê? Porque nós vamos dar o melhor de nós. Um forte abraço, espero vocês.